Mas nada disso pode impedir o nosso principal ponto, que é focar no crescimento da nossa empresa. Porque para mim faz toda a diferença na hora de criar esse planejamento. Então foi um ano que a gente se planejou para vender X e a gente praticamente vendeu 2X. Quais são as suas principais métricas, né? Então a gente quer fazer 30 milhões de faturamento com um novo produto no ano que vem. Esses trimestres, eles são muito importantes na nossa criação de planejamento. Elas não olham para a base que elas já trabalharam, como eu crio um planejamento para chegar nos meus 20 mil adicional que eu quero trazer para minha base. É que eu consegui identificar com muita rapidez e clareza as minhas métricas intermediárias do funil. E aí que geralmente as empresas erram. Por quê? Elas erram porque elas não têm muita clareza. 2026 pode ser um ano completamente diferente na sua área de vendas se você prestar atenção nesses pequenos detalhes que eu quero compartilhar com você nesse vídeo de hoje. E eu não tô falando sobre motivação, eu não tô falando sobre você simplesmente se vestir melhor ou sobre todas essas frases de efeito que são utilizadas para poder dar um pico de motivação e, por outro lado, você não conseguir ter constância na sua área de vendas. E, inclusive, eu quero compartilhar um pouco mais sobre o que eu estou fazendo aqui dentro da Turbo e como eu estou fazendo esse planejamento para o ano de 2026. Um ano que a gente sabe que a gente tem um calendário promocional muito apertado, tem Copa do Mundo, a gente tem eleição e várias outras coisas, mas nada disso pode impedir o nosso principal ponto, que é focar no crescimento da nossa empresa. Inclusive, aqui dentro da Turbo, quando a gente fala de crescimento do nosso negócio, a gente está muito focado em entender para onde a gente está indo, então ter a clareza das metas, das métricas que a gente vai acompanhar esse ano é fundamental para a gente criar esse negócio. Inclusive, eu quero utilizar esse quadro branco aqui para te explicar alguns detalhes, porque para mim faz toda a diferença na hora de criar esse planejamento. Então, presta bastante atenção nesses pontos que eu vou compartilhar com você aqui agora. Então vamos lá, para a gente pensar nesse ano de 2026, para a gente entender um pouco mais sobre essa estrutura que nos permite bater e atingir todos os nossos resultados de venda. Quando a gente olha para o nosso ano de 2025, a gente conseguiu atingir todas as metas que a gente estabeleceu de vendas, inclusive a gente conseguiu vender muito mais contratos pontuais do que a gente planejou. Ou seja, quando a gente olha em retrospectiva para dentro do nosso negócio, a gente percebeu que foi um ano que a gente se planejou para vender X e a gente praticamente vendeu 2X. E um grande aprendizado, apesar da gente trazer uma clareza aqui para dentro do nosso negócio, é que, primeiro, quais são as suas principais métricas, né? Então, quando a gente olha para a metodologia de OKR, e eu quero trazer essa clareza para você, quando a gente fala da metodologia de OKR, a gente basicamente tem que pensar, poxa, para onde eu tô indo? Então eu preciso ter clareza. Eu quero fazer 100 mil de faturamento ou não? A gente quer fazer 30 milhões de faturamento com um novo produto no ano que vem. O que eu, enquanto empreendedor, o que eu tenho que me planejar para conseguir atingir esse objetivo? Eu tenho fôlego financeiro? Eu tenho time para isso? Eu estou construindo a minha jornada, o meu produto para que eu chegue nesse faturamento ou não? Então, quando a gente olha para dentro do nosso negócio, quando a gente olha para onde a gente quer ir, a primeira coisa que a gente tem que ter muita clareza é sobre esse primeiro ponto de para onde é que eu quero levar o meu faturamento. E aí a gente começa a criar esse desdobramento, né? Quando a gente chega no final do ano, né? A gente tem aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto trimestre. Então, esses trimestres, eles são muito importantes na nossa criação de planejamento. Geralmente, o nosso planejamento do primeiro trimestre, ele está muito atrelado a exatamente o que a gente acabou de fazer aqui no nosso quarto trimestre de 2025. Então, para o primeiro trimestre, a gente geralmente não dá um salto muito grande. Geralmente, no primeiro trimestre, a gente tá um salto de incremento, ou seja, eu quero crescer 30%, eu quero crescer 60%, o que a gente já sabe que é geralmente um crescimento muito agressivo. E muitas pessoas, na hora de criar esse planejamento de vendas, elas não estimam duas coisas principais. Primeiro, elas não olham para a base que elas já trabalharam, ou seja, se você trabalha numa empresa no qual você vende recorrentemente para essa empresa, uma parcela relevante, não só da estabilização da sua receita, então imagina que você já fazia 100 mil, e aí você tomou um churn de 8%, agora você tem 92 aqui embaixo, mas você pode recuperar esses mesmos 8 mil aqui, voltar para os seus 100 mil de faturamento, mas incrementalmente você ainda pode vender mais para essas pessoas. Então, qual que é o intuito aqui? A gente olhar para o que a gente pode extrair da base. Então, uma parte da minha receita
vem da base. Então, quando a gente olha para esse primeiro trimestre, quando a gente olha para esse primeiro objetivo, eu tenho que entender da minha base, eu já tenho algo para ser trabalhado ou ainda não? Ou eu preciso trabalhar para chegar e incrementar isso com outras receitas? Beleza. O que vai compor além da base? Então, imagina, a base vai ser 10% do meu faturamento incremental. Ou seja, se eu quero crescer 100 para os 130, né, os 30% adicional, eu tenho aqui que 10 mil, eventualmente, ele vai vir da minha base, 10 mil vai vir da minha base, da onde virão os meus outros 20? E aí a gente começa objetivamente a pensar em como eu crio um planejamento para chegar nos meus 20 mil adicional que eu quero trazer para minha base. E aí é que geralmente as empresas elas pecam, e aí que geralmente os empreendedores eles se perdem no meio do caminho, porque geralmente não há um caminho muito claro para o desenvolvimento, não há um caminho muito claro em quais são as métricas intermediárias do meu funil. Então quando a gente olha, né, e eu percebo isso falando isso para você especificamente, porque quando eu olho para minha empresa no passado e as outras empresas que eu tive, né, eu tive uma empresa de energia solar que, né, uma parte deu errado, uma parte deu certo, virou uma comercializadora de energia, mas eu percebi que algo que eu fiz de certo nessa empresa e que eu repliquei rapidamente quando eu vim aqui para a Turbo, e é uma conversa pra gente bater outra hora, é que eu consegui identificar com muita rapidez e clareza as minhas métricas intermediárias do funil. Então, a primeira coisa que eu falei pra você é, eu defini uma meta, eu desdobrei essa meta, eu quebrei ela num pequeno objetivo aqui do meu primeiro trimestre, agora eu quebrei essa meta de novo pra entender quantos por cento vem da base. Então imagina, meus 10k vem da base e agora eu tenho que, minha receita incremental de 20, ela tem que vir de outro canal. E da onde é esse canal? O que eu vou buscar? Aonde que eu vou buscar essa oportunidade? E aí que geralmente as empresas erram. Por quê? Elas erram porque elas não têm muita clareza na onde está vindo esse faturamento. Ou seja, isso daqui tá vindo do outbound, isso daqui tá vindo do inbound, e se isso daqui estiver vindo do inbound, qual é o canal que eu vou investir? Ou seja, esse canal que vai me trazer esse faturamento, essa nova receita, ele já gerou o lead suficiente para eu ter o meu lead time, ou seja, a gente sabe muito bem que existe um negócio chamado lead time. Ou seja, quando eu penso na geração de demanda hoje, eu liguei meu funil de vendas hoje, eu tenho nenhum lead. E esse lead, em 7 dias, ele vai marcar a reunião, então eu vou ter a reunião agendada, depois eu vou ter o follow-up aqui, que é natural, e depois eu vou ter o fechamento. Se eu tenho o lead time dentro da minha empresa já contabilizado com o histórico que eu sei que é 15 dias, eu sei que cada lead que eu gero, 15 dias depois eu tenho a minha taxa de conversão. Então, se eu nunca gerei lead e eu quero vender incrementalmente aqui através desse canal, eu posso estar errando nessa métrica. E eu já errei muito nisso. E eu tô falando isso pra você porque nesse ano de 2025, a gente teve um faturamento extremamente relevante pro nosso negócio. A gente tá traçando uma meta muito mais agressiva pro ano que vem. E a gente percebeu que pra gente chegar no nosso resultado incremental aqui de janeiro, fevereiro e março, é muito importante que eu gere essa demanda agora em dezembro. Esse lead que eu vou fechar aqui em janeiro, ele veio de dezembro. Porque o meu lead time, ele é de mais ou menos 20 a 30 dias. Então, o lead time é uma outra característica. Então, a gente trouxe primeiro o OKR, depois a gente pensa no canal e depois a gente desdobra dentro do canal, entendendo principalmente o tempo que eu levo para fechar cada um dos meus contratos. Se eu não levar isso em consideração, e por mais que essa seja uma métrica que eu esteja querendo reduzir, se eu hoje fecho com 30 dias e se eu quiser levar para 10 dias, eu sei que eu vou ter que ter um trabalho adicional em promoção, ou eu vou ter em oferta, ou eu vou ter em desconto, ou eu vou ter uma entrega mais robusta para que eu convença o meu cliente a fechar em menos tempo, ou eu vou ter uma condição. Então, se você quer fazer o 2026 diferente na sua área de vendas, olhe muito para esses 6 pontos que eu acabei de colocar aqui e tente pensar em como que você pode aprimorar esses pontos. E aí você pode ir mais rápido, me contratando ou contratando qualquer outra consultoria, não vou ser hipócrita, sei muito bem da capacidade que a gente tem de entrega para você ir mais rápido, mas se não, você tem tempo, dá para fazer, cara, coloca esses 6 pontos dentro da sua agenda, porque eu não tenho dúvida que se você olhar para eles, a sua empresa vai crescer. Fechado? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha gostado desse novo formato. Se sim, eu vou trazer mais dele aqui. É isso, um forte abraço e tchau!